Itália, 1537. Em meio a um cenário de guerra e desespero, as oportunidades para a prática da medicina, ainda arcaica, eram abundantes. Com a enorme quantidade de soldados necessitados de cuidados médicos, pôde-se praticar as técnicas que já eram conhecidas, assim como estudar e aperfeiçoar essas técnicas. As pessoas que se dedicavam a essa prática eram, comumente, barbeiros. Não haviam recebido treinamento médico formal e passavam a maior parte do tempo recortando barbas ou cortando os cabelos ou antigas verrugas. Algumas vezes eram chamados a assistir os médicos em casos de hemorragias. Quando um tiro de mosquete atinge o corpo humano, o projétil perfura a pele. Quando faz isso, leva fragmentos da roupa e pólvora. O tiro atravessa a carne, queimando o tecido e perfurando camadas exteriores da pele. Abre caminho, violenta e desordenadamente, através do músculo, cortando fibras e danificando tendões, veias e artérias. Quando a parede de uma artéria é rompida, o sangue começa a escapar pelo ferimento, pulsando a alta pressão no orifício que a bala cavou. A velocidade de entrada do projétil diminui quando ele encontra o osso, que vai se partindo em diversos fragmentos. Os dois terminais do osso quebrado se destroçam, muitas vezes ficando expostos na superfície da pele. Agora, a bala perde a mobilidade e fica alojada no ferimento, misturada no sangue, coagulado e aos restos da massa muscular, osso, roupa e pele. Ferimentos com balas de mosquete eram muito piores do que os feitos com adagas, espadas ou flechas. Quando a lâmina de uma flecha entra em um corpo, ela produz um orifício limpo e, com alguma sorte, pode ser retirada de novo. Mas, com a invenção do mosquete e de armas maiores que se seguiram, as cenas de batalha se transformaram. Os poucos cirurgiões disponíveis tinham de lidar com feridos em estado assim tão grave, diariamente. Quando as armas abriam fogo e os homens caíam, a fumaça se misturava a uma espécie de finíssimo vapor vermelho, justamente do sangue que espirrava dos homens feridos e mortos. Ambroise Paré nunca vira tamanho horror. Aos 27 anos de idade, ele foi nomeado cirurgião de campos de batalha pelo comandante de infantaria francesa, no cerco de Turim. O exército havia sido deslocado ao nordeste da Itália pelo rei Francisco I, em uma disputa de longo prazo sobre o território com o líder do Império Romano, Carlos V. Quando Paré chegou, a carnificina já era pavorosa. Para chegar perto do campo de batalha, ele teve que passar entre soldados mortos e feridos gravemente. Abrindo caminho entre eles o melhor que pôde, foi forçado a ignorar os derradeiros lamentos e pedidos de ajuda dos agonizantes. Mesmo Paré não era qualificado nem registrado como cirurgião. Ele trabalhava como cirurgião barbeiro no maior hospital de Paris. Não tinha qualificações acadêmicas e nenhuma experiência, senão nos mais elementares procedimentos cirúrgicos. Tudo que ele aprendeu sobre a profissão, se é que aquela atividade poderia ser assim descrita, veio com a experiência prática. Ele estava familiarizado com a anatomia básica e as teorias das mais avançadas técnicas, como a amputação, mas não tinha tido a oportunidade de colocar este conhecimento em uso. Foi obrigado a aprender rapidamente. Embora
a tecnologia da guerra tivesse avançado consideravelmente nos últimos séculos, a cirurgia de batalha mudara muito pouco. Os cirurgiões tinham poucas opções a seu dispor. Ferimentos complicados ou fraturas múltiplas de perna ou braço realmente significavam que o membro tinha de ser removido. Se uma bala entrasse na barriga de um soldado, os cirurgiões tinham de tratar de removê-la com seus dedos ou tentavam drenar o sangue do ferimento e, mais tarde, o pus, quando se desenvolvesse uma infecção, mas não muito mais que isso. Todos os dias, Parré tinha que serrar membros. Para parar o sangramento, usava cauterização com ferro em brasas. Quando removia uma perna ou um braço, ele colocava esse instrumento contra a carne, queimando músculos, os vasos sanguíneos e a pele, tudo junto. Os ferimentos à bala recebiam o mesmo tratamento. Nos maiores, usavam-se também óleo fervente. Derramando dentro do buraco deixado pela bala, o líquido queimava tudo o que tocava, destruindo tecidos, mas estancando o fluxo de sangue. Quando as balas falhavam em matar os soldados, o choque do líquido fervendo derramando no ferimento frequentemente concluía o trabalho. Parré começou a procurar desesperadamente por meios melhores e mais humanitários de tratar ferimentos de batalha. Sua prioridade era desenvolver um método mais efetivo para estancar o fluxo de sangue. O pouco tempo livre que lhe restava era devotado ao estudo de textos de anatomia. Quando as armas silenciavam, ele passava as tardes desenhando diagramas e fazendo uma série de anotações. Seu objetivo era selar as artérias, mais do que o ferimento inteiro, bloqueando-as para evitar maior perda de sangue. Suas soluções eram simples. Sua primeira invenção ele chamou de bico de corvo. Tratava-se de uma espécie de pinça curva, que podia ser colocada na artéria para bloquear o fluxo de sangue. Embora outros vasos, os menores, continuassem abertos, aquele instrumento parava boa parte do sangramento e dava a Parré mais tempo para realizar as operações. Em seguida, ele desenvolveu uma maneira de fechar os vasos sanguíneos com nós, durante as amputações. Essa não era uma ideia completamente nova, mas não havia evidência de que tivesse sido praticada antes. Quando a artéria era pinçada com o uso do bico de corvo, ele amarrava o vaso abaixo da artéria pinçada, usando fio de seda. Essa ligadura bloquearia permanentemente a artéria. Sem receber mais sangue, a porção do canal abaixo da ligadura realmente morria e caía. Parré publicou seu primeiro livro, Tratamento de Ferimentos à Bala, em 1545. Nele, o autor detalhava suas experiências em campos de batalha e as lições que aprendera. Sua prática de não usar ferro para cauterização ou óleo fervente foi largamente adotada por aqueles que leram essa obra. O livro revolucionou a cirurgia de trauma, no mínimo em muitas das principais áreas do continente europeu. Infelizmente, pelo fato do livro ser escrito em francês e não traduzido para o latim ou o inglês, outros cirurgiões, particularmente os da Grã-Bretanha, continuaram a usar cauterização como tratamento. De um jovem inexperiente e mal qualificado cirurgião, Parré tornou-se um dos mais célebres praticantes de medicina da França. Seu tratado foi, finalmente, traduzido para o inglês em 1617, como o método para curar ferimentos de arma de fogo. O bico de corvo e a ligadura, embora fossem inovações brilhantes, eram menos eficazes na prática. Para estancar completamente o fluxo de sangue durante uma amputação de coxa, por exemplo, eram necessárias mais de 50 ligaduras, embora cerca de 10 provavelmente poderiam ser suficientes para deter o pior sangramento. Mas, na empoeirada, fumacenta
e parca luz de um improvisado hospital de campanha, até mesmo a realização de 10 ligaduras seria completamente impraticável. Da mesma forma, tentar aplicar o bico do corvo em uma artéria que estava jorrando sangue em alta pressão, tendo, ao mesmo tempo, de lutar para controlar um paciente aos berros, era um tremendo desafio. Só depois que inventaram um torniquete eficaz, como os do tipo Petit, usado por Liston, é que as ligaduras realmente começaram a fazer sentido. As contribuições de Ambroise Paré para a cirurgia moderna, não obstante, são consideráveis. Acima de tudo, seus esforços para reduzir o sofrimento de seus pacientes foram um grande exemplo para as futuras gerações de cirurgiões. Mais 300 anos se passariam antes que o próximo maior obstáculo, a dor, fosse superado.